incapaz de consumir alimento à base de leite e também de trigo sem sentir algum desconforto digestivo. Esse é um sintoma que caracteriza a intolerância à lactose e ao glúten. E é para falar mais sobre esses tipos de intolerância alimentar que recebemos aqui no estúdio Bruna Pontin, professora do curso de nutrição aqui da Unicinos, também com a gente Bettina Stockmans, estudante universitária, e ainda Lisandra Loureiro Pinto, proprietária de uma casa de produtos naturais. Sejam bem-vindas à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas para um tema bem pertinente, né, Rodrigo? Cada vez mais a gente ouve dizer às pessoas, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância ao glúten, mas a gente quer começar, professora, entendendo, então, o que caracteriza a intolerância à lactose? Ok, então a intolerância à lactose é caracterizada por uma deficiência de uma enzima que está presente no intestino delgado, e essa enzima se chama lactase. Então, quem é a lactase? A lactase é a enzima responsável por digerir o açúcar do leite, que se chama lactose. Então, o que acontece? Quando, na deficiência desta enzima, o açúcar do leite, no caso a lactose, acaba não sendo digerida, não sendo absorvida pelo organismo e é fermentado pelas bactérias do intestino. E aí justamente esta fermentação a responsável pelos principais sintomas clássicos característicos da intolerância à lactose, que dentre eles os mais comuns são a distensão abdominal, dor abdominal, diarreia em alguns casos e excesso de formação de gases. E o glúten, então? Qual é a diferença, então, professora? O que causa intolerância ao glúten? Ok, então a intolerância ao glúten também é conhecida como doença celíaca, né? Ela é uma doença que tem uma base autoimune e uma forte predisposição genética, né? Induzida pela presença de glúten na dieta dos indivíduos. Então, o que acontece? Na verdade, o glúten acaba interagindo com algumas moléculas genéticas e essa interação acaba induzindo uma resposta autoimune no trato gastrointestinal, especificamente a nível intestinal. E essa resposta autoimune ela é uma resposta anormal que acaba trazendo inflamação do intestino, acaba trazendo dano ao tecido, né, intestinal, e aí uma série de consequências importantes nutricionais, dentre elas uma absorção nutricional, a absorção de nutrientes muito prejudicada. Então, essa seria a bem principal... sério, né? Quer dizer, é preciso um diagnóstico para que a pessoa possa ter qualidade de vida e não perder esses nutrientes, enfim, conseguir ter saúde. É verdade. É mais comum a lactose ou ao glúten essa intolerância? Então, em termos de dados estatísticos, nós não temos estudos brasileiros que possam formar a base do que eu estou falando nesse momento, mas buscando bases de estudos que foram realizados nos Estados Unidos e também na Europa, nós temos uma prevalência de mais ou menos 1% da população com doença celíaca, né? A população americana e população europeia. Provavelmente os dados brasileiros também cursem e estejam muito próximos disso. Em termos de intolerância à lactose, nós não temos dados para falar sobre essa prevalência. No entanto, o que se observa clinicamente no consultório é a presença cada vez maior de pacientes com intolerância à lactose. Então, eu acho, e aí eu estou buscando uma base empírica ou observacional da minha prática clínica, que a intolerância à lactose é sim mais comum. Um exemplo é a Bettina que está aqui conosco, né, que pode contar um pouquinho de como é que começou a sentir que tinha alguma coisa errada, até procurar então esse diagnóstico sobre a intolerância à lactose. Assim, inicialmente, quando eu ingeria os produtos à base da lactose, eu ingeria uma grande quantidade deles e eu não sentia nenhum mal-estar, nada acontecia. Após um período, eu comecei a sentir fortes dores abdominais, pressão baixa, suava frio e também eu tinha enjoos frequentes. A partir daí, uma conhecida minha me alertou que poderia ser intolerância à lactose, porque ela também era intolerante. E então, eu fui em busca de diagnóstico e 3 meses após o diagnóstico, eu tive abstinência total desses alimentos e após esses 3 meses eu me sentia bem melhor. E depois eu, então, comecei a ingerir a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Você até trouxe um pacotinho aqui, para o pessoal que está nos acompanhando na rádio. Ela trouxe um pacotinho aqui para mostrar exatamente como é que é, né,
essa propriedade. Explica um pouquinho pra gente, Betina. Isso, é um pozinho que vem dentro desse envelope que eu ingiro no momento que eu estou consumindo o alimento. Eu misturo junto na comida e essa enzima lactase, ela vai digerir a lactose, como a doutora falou. E por isso que eu não vou ter esses sintomas que eu tinha antigamente. E isso tudo faz quanto tempo? A gente falou recentemente, aí, mas foi o quê? Início do ano que você descobriu? Faz mais ou menos uns 5 meses. Uns 5 meses, então é bem recente mesmo para ter que mudar os hábitos alimentares. A gente vai querer saber um pouquinho mais depois, porque o Rodrigo tem uma pergunta para a Lisandra antes, né, Rodrigo? Isso, Lisandra, tu investiu então numa linha de produtos sem glúten e sem lactose. O que te levou então a fazer isso? Então, foi, na verdade, ouvindo mesmo os clientes, porque a minha loja, eu trabalho com produtos sem glúten, sem lactose, porém tenho outras linhas, né? E inicialmente eu tinha uma pequena variedade desses produtos e havia uma grande procura. Chegavam muitos clientes pedindo produtos diferenciados, né? Normalmente tem produtos congelados, né, dessa linha de sem glúten e sem lactose. E as pessoas com intolerância acabam tendo mais dificuldade de encontrar produtos frescos. Foi aí, então, que eu comecei a investir nesse estilo de produtos. E a gente começa a encontrar uma gama, assim, enorme, né? Apesar de ainda ser pouco comparado aos outros alimentos. Mas hoje em dia é muito mais natural encontrar, né? Quer dizer, eu lembro que eu tinha uma amiga na infância que tinha intolerância e era um terror ir no supermercado, tinha que ler tudo para ver se tinha, se não tinha. E, enfim, tinha toda essa dificuldade realmente para ver o que ela poderia consumir ou não. Hoje, não, essa pessoa ela pode ir diretamente numa loja especializada e tem de tudo, né? Você pode exemplificar pra gente que tipo de produto que tem que a gente nem imagina? Claro, de produtos frescos, por exemplo, são pães, bolos, cucas, brownies, tortas frias, torta doce, até cucas cremosas, sanduíches. É legal isso que a pessoa, às vezes, quando vai tomar um café com a família, pode assistir meio de fora, assim, não podendo comer um pão, não podendo comer um bolo, tendo esse Essa minha amiga, eu lembro nos aniversários que ela não podia comer o brigadeiro, não podia comer o bolo, dava pena. Fica meio, sabe, de Porque fora, imagina assim, a criança não poder consumir isso, né? Essa é um pecado. dificuldade ainda em restaurantes, né? Padarias, por exemplo, ainda existe, né? Muitas vezes eu percebo ali que as pessoas pegam alguns produtos para ir numa festa de aniversário, para ir em algum evento, né? Que vá ter alguma comemoração relacionada a alimentos, assim. Né? Betina, no teu caso, tu precisou ir buscar mais, assim, quer dizer, conhecer essas casas de produtos naturais, começou a prestar mais atenção. O que tu teve que mudar, então, para poder incluir esses alimentos na tua dieta? Assim, no início eu me restringi totalmente, eu pensei, isso é uma coisa que me faz mal, então eu não quero mais ingerir isso, sabe? E eu até achei que seria bem disciplinada, melhor. pelo que a gente viu, né, Rodrigo? Foi bem difícil, assim, no início a adaptação, porque realmente, como tu disseste, eu precisei ler todos os rótulos, porque muitos produtos que estavam no meu cotidiano passaram a ser abolidos, e então foi complicado, assim, mas eu não cheguei em nenhuma casa de produtos naturais, nem nada, e eu passei a restringir totalmente o uso desses alimentos. Depois, quando eu descobri essa enzima lactase, foi minha salvação. Não é sempre que eu ingiro ela, mas... a gente vai querer saber o que é o indicado também, né, professora? Sim, não é sempre, mas eventualmente no aniversário, sair para jantar fora, que é muito complicado achar esses produtos assim. Bom, então, professora, uma pessoa que foi diagnosticada com intolerância à lactose, ela precisa excluir todos os alimentos que têm derivados do leite da dieta ou não é bem assim? Bom, a tolerância é muito individual. Nós temos visto casos de pacientes que precisam fazer o que a Betina fez, no caso de fazer uma exclusão total da lactose, e tem pacientes que toleram pequenas doses de lactose no seu dia a dia. Né? Claro que é importante a gente ressaltar que o leite é o principal, é o alimento que tem o maior teor de lactose. Mas os derivados lácteos, por exemplo, queijos maturados, né? Queijos bastante maturados são queijos que têm baixíssimo teor de lactose e podem estar presentes na dieta, desde que bem tolerados por esses pacientes. E iogurtes, o próprio processo de fabricação do iogurte inclui a fermentação do leite para ele se transformar em iogurte. Então, essa fermentação reduz muito o teor de lactose no iogurte. Então, o iogurte, em geral, é um alimento que tem baixo teor de lactose e é bem tolerado pela maioria dos pacientes com intolerância. No entanto, de novo, é importante avaliar questões individuais. Né? Alguns pacientes até toleram leite
normal, sem ser o leite com baixo teor de lactose, em quantidades pequenas ao longo do dia. Outros, como foi o caso da Betina, é preciso excluir todo e qualquer alimento que apresente, mesmo que traços de lactose, para que eles não tenham sintomas. E isso que ela coloca no alimento ali é indicado mais quando vai realmente num restaurante, numa festa, para não usar sempre. Ou não tem problema? Eu acho que a lactase, essa enzima que no caso é possível de comprar, então, a lactase nesse sachê que a Betina tem em mãos, né? E aí ele ser consumido juntamente com a refeição rica em lactose. Eu acho que essa alternativa socializa o paciente com intolerância à lactose, é um aspecto importante. Então, quando ele vai estar comemorando, celebrando com amigos algum aniversário, algum evento especial, que ele sabe que vai ingerir algum alimento que tem lactose, acaba sendo uma alternativa interessante, viável e nutricionalmente segura, sim. Betina, que tipos de mudanças, então, tu conseguiu observar depois que começou, então, a meio que cortar esses alimentos, ou mesmo usando agora também essa lactase? Alguma mudança na tua vida aconteceu? Aconteceu, que nem eu disse, foi muito bom para mim a lactase depois que eu comecei a usar, porque eu comecei a voltar a ingerir esses alimentos com lactose. Inicialmente eu tomava um leite que ele tinha um baixo teor de lactose e não me fez bem. Então eu passei a tomar o leite com 0% de lactose. E como mesmo a professora disse, não é porque tu tenha intolerância que agora tu não vai poder comer mais nada vindo do leite e derivados. Existe até o chocolate com 70% de cacau, que no meu caso, ele não tem nenhum problema, eu posso comer normalmente. E existem outros produtos mais que com baixo teor de lactose, que em pequenas quantidades também não me fazem mal. Deve mexer muito com a cabeça isso, né, Rodrigo, também, de ter que fazer algum tipo de restrição. Enfim, tem que ser disciplinado mesmo para não ter aí nenhum tipo de impacto na saúde. Mas tem também pessoas que não têm nenhum tipo de intolerância alimentar e que acabam tirando aí da dieta a questão da lactose e também do glúten. Você percebe isso, Elisandra, lá no seu comércio? Enfim, as pessoas interessadas nisso também? Sim, a maioria ainda, claro que são pessoas intolerantes, né? Porém, existem pessoas ainda ligadas à saúde, né, e que cuidam da saúde e querem manter uma dieta, que evitam, né, o glúten e evitam a lactose. Isso vem acontecendo, né, cada vez mais, porque a gente sabe que o glúten em determinadas situações pode causar um desconforto, até para quem não é intolerante. Então, algumas pessoas acabam optando por não necessariamente excluir das suas vidas, mas diminuir consideravelmente esse consumo. Você chegou a já experimentar os produtos também, assim, os que não têm glúten ou lactose, para ver se o sabor é agradável? Já, eu experimento muitos. Na verdade, a grande maioria que eu coloco na minha loja, eu experimento. Alguns fornecedores até anteriormente de eu inserir, né, na loja, eu acabo tendo algumas amostras. E, assim, tem uns muito gostosos e, obviamente, que tem outros que a gente sente a diferença, né? Principalmente, a gente estava conversando quando é a base, né? Como um pão, como massa. Então, é evidente a diferença do sabor e da consistência. Porém, tem bolos, sabe? Tem tortas frias, tem vários produtos que eu acabo comercializando até para pessoas que não são intolerantes e elas gostam muito, consomem com frequência. Claro. Assim. Professora, no caso dessas pessoas aí que não têm nenhum tipo de intolerância e acabam tirando, então, esses alimentos da dieta, tem algum problema? Isso pode trazer algum tipo de prejuízo? Pode ser prejudicial aí para a saúde dessa pessoa? Porque, claro, quem tem intolerância está sendo acompanhado por um médico para que não falte nenhum nutriente, enfim, como é que acontece isso? Bom, então, acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que, às vezes, as pessoas optam por uma dieta isenta de glúten ou isenta de lactose, imaginando que esta dieta é uma dieta mais saudável. Não é, né? Então, esses são produtos que foram desenhados, fabricados, produzidos justamente para pessoas com intolerância, com problemas em relação à ingestão da lactose ou em relação à ingestão do glúten. No entanto, um indivíduo que optar por consumir um pão isento de glúten ou uma massa isenta de glúten, isso não acarreta nenhum prejuízo à saúde dele. Porém, no caso da intolerância à lactose, o indivíduo que não apresenta a doença, mas que acaba excluindo a lactose da sua dieta, pode, com o passar do tempo, por não fazer uso da sua enzima que existe lá a nível intestinal, por não estimular
a produção dessa enzima, pode acabar desenvolvendo sintomas de intolerância à lactose se voltar a incluir na sua dieta alimentos que contenham lactose. Então tem que ter muito cuidado, né? Sim, tem que ter muito cuidado. A princípio, como eu falei anteriormente, eu acho que é importante reforçar que são alimentos produzidos para pacientes que apresentam intolerância alimentar, ou ao glúten ou à lactose. E o tratamento inclui medicamentos ou não? O tratamento da doença celíaca, da intolerância ao glúten, o único tratamento até então disponível é somente a restrição, a exclusão do glúten da dieta, né? Então, alimentos que contenham trigo, aveia, centeio e cevada devem ser excluídos da dieta desses indivíduos. E com relação à intolerância à lactose também, o tratamento é um manejo nutricional, né? Então, é importante cuidar da dieta, retirar os alimentos que contêm alto teor de lactose, em especial o leite. Lembrando que esses pacientes podem ter alguma tolerância a pequenas doses de lactose, então vai ser bastante importante acompanhar esses indivíduos para verificar qual é esse grau de tolerância. Ou seja, procurar um nutricionista é o ideal, né? Depois que tá diagnosticada a doença... Claro, até para evitar deficiências nutricionais, né? A gente sabe que uma dieta isenta de glúten é uma dieta que também, em alguns estudos, mostram que faltam vitaminas do complexo B, por exemplo. Ela também acaba sendo uma dieta com menor teor de fibras. Então, é preciso ajustar a alimentação para que o paciente, além de ter a remissão dos sintomas, também possa se beneficiar e cuidar da sua saúde. Mas não é o tipo de coisa que, enfim, vai desaparecer, porque a gente sabe que as alergias, às vezes, tu tem quando criança, quando adulto não tem mais, ou vice-versa, que isso acontece. Quer dizer, uma pessoa que hoje tem intolerância à lactose, por exemplo, ela vai ter que sempre conviver com isso? Sim. Tanto a intolerância à lactose quanto a doença celíaca são diagnósticos para o resto da vida. Então, por isso que é importante o manejo a longo prazo, aprender a organizar a sua alimentação de forma que evite os sintomas e que também colabore com a saúde do indivíduo. Tá certo. Então, bom, já sabe, né, Betina, como é que vai ter que ser daqui para frente, mas a gente viu que ela é bem disciplinada. Sim. Aquele pacotinho sempre no bolso, então, né? Também. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Obrigada. Valeu.